com Newton César chamando da Estação Espacial Internacional. Grande Roberto, aqui estamos do outro lado do mundo, tentando evitar outra guerra mundial. Vamos... Pois é, cara, mais essa também, né? Mas acho que vai dar para evitar. Tomara. Bom, enfim, mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 71. E o tema de hoje é o conceito de individuação do Jung. Então, também outro assunto cabeludo, né, cara? Cara, é interessante como você consegue observar um cara à frente do seu tempo, mais uma vez, né? Tem certas pessoas, certas personalidades ao longo da história que a gente vai percebendo que estavam muito à frente do seu tempo, né? Como o Newton, não você, infelizmente, né? O outro Newton, o Isaac, né, cara? E Freud também, a gente pode dizer assim, né? E o próprio Jung, né? Freud nem tanto, porque eu acho que ele estava muito identificado com o momento dele, aquele período histórico influenciou muito ele, né? Mas eu acho que Jung foi um desses caras que foi além, realmente passou da curva, né? E quanto mais você estuda... o problema é que Jung não é muito simples de entender. Eu acho que ele escreve de uma forma muito rebuscada demais, assim. Às vezes eu tenho muita dificuldade em entender o que ele escreve. Mas as poucas coisas que eu tive acesso e consegui decifrar, assim, achei super fantásticas, né? Então, por isso que eu achei que seria importante falar a respeito disso, porque o processo de individuação nada mais é do que um processo de entendimento de como a gente poderia se autorrealizar, né? Então, ele sistematizou mais ou menos isso em um esquema que, lógico que aqui, né, também, né, mais uma vez, vamos, né, dar uma pincelada, né? Não vamos entrar a fundo nessa questão, nem dá para fazer isso, mas é mais ou menos a pincelada que eu queria dar aí, um pequeno rascunho a respeito do que seria esse processo, né? Então, falando a respeito da individuação, eu acho que é interessante a gente ter essa ideia do inconsciente, né, cara? Que foi o Freud que veio à tona com essa ideia, né? O Jung, durante um certo tempo, trabalhou com Freud, depois se desvinculou dele, mas continuou a utilizar esse conceito do inconsciente e ele foi além, né? Ao dizer que haveria não apenas um inconsciente individual, mas também um inconsciente coletivo. Já abordamos isso, inclusive, naquele episódio sobre o conceito de arquétipo, né, do Jung. Então, aqui a individuação, ela não pode ser entendida assim, está com esse conceito de inconsciente bastante claro, né? Por quê? Porque é justamente esse processo de integração, né, entre a parte consciente e a parte inconsciente. É nisso que consiste a individuação, diferente do conceito de individualidade, tá? Não tem nada a ver, as pessoas podem confundir. Individuação é esse processo que ele alega que ele pode ser natural. As pessoas tendem a, no começo, serem muito mais identificadas com o ego, com a persona, com a parte mais consciente. E à medida que elas amadurecem, crescem, elas tendem, não é certeza, né? Isso não é uma regra. As pessoas tendem a deixar com que esse lado mais inconsciente venha à tona e a pessoa mude a partir de um determinado tempo, né? Mas é possível a gente, de uma forma mais consciente, adentrar nesse campo e fazer com que a coisa ocorra mais aceleradamente, né? E esse é o processo de individuação que eu gostaria de analisar com você. Eu separei aqui alguns temas, tá? Alguns itens, que depois eu queria ver contigo um a um, mas aí eu já queria passar a bola para você para deixar que você falasse alguma coisa. Você deu uma estudada, foi atrás de alguma coisa, já sabia a respeito disso? Como é que foi o seu contato com o tema? Vamos lá. Então, dos últimos 3 anos, assim, a gente está pesquisando essa área do humano, né? E eu cruzei mais fortemente com o Jung. Aí eu li um monte de coisa, li acho que uns 8 livros. Eu também acho bem difícil. As traduções são difíceis e os tradutores, eu fiquei olhando, os tradutores dizem que é muito difícil, porque ele escreve de maneira muito simbólica, né? Agora, era um gênio, não só pelo pioneirismo que você colocou aí, de estar falando de coisas a respeito de temas profundos que estavam além do tempo e que foram fazendo sentido com o passar das décadas, mas também era um gênio porque foi capaz de sintetizar conceitos e buscar termos que a gente usa até hoje, os arquétipos, a sincronicidade, o inconsciente coletivo, uma série de coisas, e viveu bastante, viajou bastante, sonhou bastante, então entrou e mergulhou nessa área profunda aí, e sem dúvida, era um gênio. O que é legal fazer, acho que você deve ter separado os pontos aí, a gente parte desse princípio da estrutura dele,
Mas como ele também era bastante humilde para reconhecer que sabia muito de pouca coisa e que estava aberto para as coisas. E a gente pode depois pegar esse conceito e ampliar o que é essa maturidade que a gente está vendo hoje, o que é essa individuação, né? O próprio conceito de autorrealização, o termo é do Maslow, né? Que é o segundo, o tópico lá em cima, que é genial. E a gente também, e só para terminar, a gente se acostuma tanto com alguns temas e alguns conceitos e algumas disciplinas que esquece algumas coisas básicas. A rigor, a psicologia só tem 120 anos. A gente acha que sempre esteve aí, né, como a ciência há 300 anos, a matemática há 3.000 anos. Não. A estruturação começa há 120 anos. Né? Então, e quanto a gente avançou, e quanto não tem ainda para a gente explorar e mergulhar. Né? Mas, enfim, vamos lá. Bacana, o tema é bacana. Bom, legal. Então, vamos lá. Bom, eu acho que a primeira questão é a gente levar em conta essa questão do inconsciente individual, né? Da existência dele. E foi através dos clientes, dos pacientes que ele atendia, que ele foi percebendo que haveria um inconsciente coletivo, porque ele foi percebendo padrões em pessoas completamente diferentes, de idades diferentes, vivendo em locais diferentes, apresentando certos padrões que ele pôde, então, deduzir que, poxa, esses padrões ultrapassam simplesmente a esfera individual, mesmo sem contato, inclusive, com essa questão simbólica, ele foi percebendo que, peraí, né, tem algo aí a mais que a gente não está enxergando, que seria esse inconsciente coletivo, né? Bom, dito isso, o inconsciente individual, de acordo com Jung, tem algumas... dá para você desmembrar isso em algumas partes, né? Desmembrar em algumas partes sempre, né? Entre aspas, porque a coisa não se trata de blocos de construção assim bonitinhos, né? Mas seriam certas esferas da psique humana que poderiam ser destrinchadas com o objetivo simplesmente semântico, né? De você tentar entender como é que essas coisas se interrelacionam, né? E o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar foi o conceito de persona, né, cara? Que o conceito de persona nada mais é do que a gente menciona aqui há muitos episódios, que é a questão do ego, né, cara? O túnel do ego que a gente vem mencionando, que é aquela nossa parte que nós contamos a narrativa para nós mesmos a respeito daquilo que nós somos, né, para nós e para o mundo externo, né? E que essa é a parte que é socialmente aceita, que é aceita no ambiente, no seu ambiente familiar, no seu ambiente escolar, entre amigos. Essa é a parte que aparece, né? Então, persona veio do grego, da ideia da máscara, né? Que os atores utilizavam, né? Que você põe aquela máscara para entrar num personagem. Então, eu acho que foi muito feliz também esse nome que o Jung adotou, porque é justamente um personagem que a gente cria, sendo essa pessoa que nós mostramos ao mundo, cara. Acho que um exemplo muito prático para a gente falar a respeito do que seria a persona hoje em dia, com um exemplo atual, é o Instagram, né? No Instagram, todos nós somos personas. Porque ninguém quer mostrar nada feio no Instagram, né? Fica lá só o bonito, só a praia, só o vinho, né? As pessoas felizes, né? Batendo fotos em lugares paradisíacos. Então, assim, é muito lindo, tudo lindo, maravilhoso, que é o que a gente quer mostrar para a sociedade, na verdade, né, cara? Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Você queria falar alguma coisa a respeito disso ou não? Não, acho que é legal, é bacana. E eu não tinha associado com a ideia do Instagram, porque eu não uso, né? Então, mas a ideia é boa, a ideia é genial. E eu acho que é isso. A gente conversou lá atrás também, no processo de aculturamento, a gente acaba sendo forçado, quando começa a crescer e começa a entrar em contato com a família, com a escola, com a sociedade, para ser aceito, para ser amado, para fazer parte do grupo, que é o segundo passo da pirâmide de Maslow. Eu preciso pertencer a um grupo. Eu vou criar esse personagem que vai aguentar os trancos aí. E, às vezes, eu crio vários personagens. Eu sou um em casa, outro na escola, outro com a turma da escola e assim por diante. Que é normal, em princípio, parte do processo de crescimento, da individuação. O problema é que ele fica disfuncional quando a pessoa fica presa na parte da pessoa. Mas bem legal, bem colocado. E eu acho que é um problemão que nós temos no mundo, principalmente no mundo ocidental, se bem que hoje em dia isso está tão disseminado, né? Mesmo na Índia, assim, nos ensinamentos lá, pega o berço da civilização hindu, pega lá o brahmanismo, o hinduísmo, mesmo no budismo, sempre foi um processo muito elitista, porque justamente por essa dificuldade que nós temos em nos desvencilhar do ego, né?
essa identificação em demasia que nós temos com essa persona, né, com essa máscara que a gente cria para dizer, contar essa historinha, né, para nós mesmos, né, para nos convencer de que nós somos aquilo, no mundo ocidental, acho que ganha o seu coroamento, né, onde só existe de fato isso, não existe mais nada além. Né? Então, existem vários fatores que reforçam, inclusive, esse peso da gente simplesmente negar tudo que esteja para fora, ou tudo que esteja além dos limites do ego. Então, é um desafio enorme para nós, né? Tanto é que quando você fala, muitas vezes, em determinados momentos, sobre inconsciente, as pessoas fazem careta, né? Torcem o nariz, né? Porque é um tabu muito grande em muitas circunstâncias variadas, embora, obviamente, o mundo tenha avançado, a coisa já não seja mais como... Eu acho que a própria pandemia acabou como um fator, um efeito colateral, acabou promovendo a questão da terapia. Muitas pessoas procuraram terapia nesse tempo todo, porque acho que, né, atingiu a todos psicologicamente. Então, eu acho que houve bastante, apesar da desgraça que eu reconheço, que foi a pandemia e tudo mais, houve alguns avanços, né, coisas boas ocorreram também durante a pandemia, que eu acho que é importante a gente frisar. Eu acho que uma dessas foram as pessoas serem humildes o suficiente de buscar ajuda, de buscar terapia, né? Isso é uma coisa importante. Mas, ainda assim, eu acho que é um grande tabu, né? Então, reconhecer que, para além da persona, há outras esferas, outros aspectos da nossa individualidade que não são reconhecidos, né? Como, por exemplo, o primeiro também foi tema de um episódio nosso, que é a sombra, né, cara? Então, o que seria a sombra? Bom, a priori, cara, é tudo aquilo que foi reprimido pela persona, sendo colocado para baixo do tapete, né? Ou seja, aquilo que não se encaixava nos moldes aceitos, né, dentro da minha família ou dentro da escola, eu fui reprimindo, fui colocando isso para baixo do tapete e acabou virando sombra. Não necessariamente são coisas ruins, às vezes podem ser até coisas boas. Sei lá, eu nasci com um ímpeto ou uma vontade de ser músico, mas dentro da minha família a música nunca foi muito bem vista. Não, você vai ser engenheiro, seu pai é engenheiro, sua mãe é médica, e você esquece o negócio de música, e você foi reprimindo aquilo, né? E até que um dia você explode e resolve, não, com, sei lá, com 30, com 40 anos, falando, dane-se, eu cansei de ser engenheiro, eu quero ser músico. Então, não necessariamente é uma coisa ruim, mas existem aspectos ruins, sim. O lado negro da força, ou seja, aquele nosso lado que nós não gostamos de reconhecer, né? Então, esse é o primeiro aspecto fora da persona que eu queria dividir contigo. Você tem alguma coisa para acrescentar? Não, só complementando e corroborando aquilo que a gente falou da outra vez, que a gente fala bastante sobre sombra. Mesmo que não seja ruim, se é reprimido e não é assimilado em algum momento, estoura. E geralmente estoura no exterior, né? A história do músico que jogou tudo para cima aos 40 anos, 50 anos, do jeito que, se a gente parar na história aí, que legal, ele conseguiu superar e tirou uma coisa reprimida e colocou para fora. Mas isso vai ter um preço. Talvez tenha um preço em ter que abandonar o emprego, ou talvez tenha um preço em ter que problema com a família, uma série de coisas. Tudo cobra um preço, né? Se é reprimido e não é assimilado depois de maneira saudável, porque a coisa pode ser saudável e não saudável, né? Dá problema. E só para uma coisa que você falou antes, que eu acho muito legal, a pandemia mostrou uma coisa que a gente já sabia em geral, mas que agora mais pessoas sabem. Todos nós somos neuróticos, também em termo freudiano da psicologia, em graus diferentes. E todos precisamos de ajuda com relação à saúde mental. Todos. Agora ficou patente isso. A maioria está pirando sem saber o porquê. E a razão básica pode ser esse aprisionamento que a gente tem passado nos últimos tempos. E ninguém está percebendo. Muita gente está achando que surfou muito bem, mas não necessariamente. Ninguém saiu ileso dessas horas. Ninguém sai ileso, individualmente ou coletivamente, numa história dessa. Certo. Bom, esse seria o primeiro aspecto inconsciente, né, cara? Que é um grande aspecto. O Jung menciona que é um aspecto muito grande de nós, principalmente as partes ruins que a gente não quer enxergar, porque pior do que as partes boas que você não quer demonstrar, você ainda as aceita, né? E empurra com a barriga. Mas as ruins nem você quer ver, né? Nem você quer aceitar que você é mal, que você é egoísta, que você não é aquela pessoa que você demonstra para os outros que você é, esse tipo de coisa, né? Então, esse é o primeiro obstáculo que nós temos em relação à nossa parte inconsciente. Depois disso, cara, tem dois aspectos que estão interligados, que seria o ânima e o ânimos, né? O que é interessante desses dois aspectos é que ambos têm um lado consciente e inconsciente também, tá? Então, vamos falar a respeito de cada um deles. O ânima seria o arquétipo antropomórfico feminino, né, que representa a mulher, ou lá do yin, né, do yin, do yang, lá da filosofia chinesa, né, que
que representa a escuridão, representa o princípio passivo ou útero, né? Então, qual que seria o lado consciente? O lado consciente é aquele que é o mais fácil de a gente acoplar, que é a questão sexual em si, né? A identificação com um princípio sexual aceito pela sociedade, ou seja, ser feminino, né? Mas a coisa extrapola, porque não é só a questão do feminino em si, mas é da energia, do que isso representa, e, consequentemente, todo homem possui dentro dele esse lado feminino também, assim como a mulher apresenta o seu lado masculino, né? E o Jung foi bastante enfático nisso. Então, extrapola muito a questão sexual, ela vai além disso, né? Trata-se de um princípio, de uma energia, digamos assim, não sei se energia é a palavra adequada, mas um princípio, uma manifestação interna que se manifesta dessa forma, né? Que é essa forma feminina. E o outro seria o ânimos, né? Que seria também a mesma coisa, né? O arquétipo antropomórfico, mas masculino, que representa aí o lado do homem, o lado yang, né? Que seria a luz, o princípio ativo ou o pênis. E, mais uma vez, o lado consciente desse aspecto é também a identificação com o sexo masculino. Quando isso está muito em evidência em mulheres, as mulheres tendem a terem uma predisposição a gostarem de mulheres, né? E nos homens o contrário, né? Mas, volto a dizer, esse é o aspecto da identificação que vai muito além da questão sexual pura e simplesmente, tem todo um lado mental, um lado de princípio ativo ou princípio passivo, se você exerce mais um princípio ou mais o outro, então varia pra caramba, muitos homens podem ter mais feminino e mulheres mais masculino, é bem variado. Mas são aspectos interessantes porque tem essa parte mais sexual, que é a parte aparente, né? Aquilo, da forma que se apresenta o seu interesse pelo sexo, da forma como você manifesta isso, e tem um lado inconsciente que vai dando impulso e tentando encontrar, acho que o seu posicionamento no mundo material, no mundo externo, na arena externa, e acaba encontrando essa via, essa válvula de escape, que é através do sexo, mas a coisa vai muito mais além, né? Queria de comentar? Foi? Perguntei se você gostaria de comentar. Não, então, só para comentar, essa parte que vai além são as figuras masculinas e femininas que fazem parte da nossa vida. Então, é mãe, pai, irmão, irmã, colegas de trabalho, gente com quem a gente convive, que vai além. E fazendo paralelos, porque tudo na vida é questão de referências e perspectivas, coincide com um dos princípios do Caibalion, que seria o princípio da polaridade, com certeza. no qual todos nós estamos envolvidos e representamos e expressamos o tempo todo, consciente ou inconscientemente. Não, com certeza, bem lembrado, realmente a questão da polaridade aí fica bem aparente, né? Então, assim, são lados também que a gente precisa reconhecer dessa energia ou desse ímpeto mais passivo ou mais ativo, que, inclusive, ele pode variar ao longo da vida, ele não precisa ser sempre do mesmo jeito, né? Ele é bastante irregular, mas eu acho que os aspectos, o que mais me interessa, pelo menos, ou o que mais nos interessa nesta conversa em particular, são os aspectos inconscientes, né? Bom, então, assim, o que acontece, o Jung ele, avaliava essa questão em particular, esse aspecto inconsciente em particular, que é interessante, assim como aquele diagrama chinês, buscar também o equilíbrio entre essas forças, não deixar que um aspecto prevaleça sobre o outro, buscar atingir esse equilíbrio seria o ideal na concepção junguiana, né? Depois vem o self. O que seria o self? O self seria a totalidade do indivíduo, unindo o consciente e o inconsciente. Ou seja, o que seria o self na concepção junguiana é que você não é esse ego, né? Você é muito mais do que isso. Tem toda uma parte aí para baixo do iceberg que você não está enxergando, né? E você é o iceberg inteiro. Você não é só a pontinha que está aparecendo aqui, é o ego, né? Então, o self seria justamente considerar tudo isso como um pacotão só, e de que forma que a gente pode fazer com que isso ao longo da vida seja melhor integrado, né, cara? Então é bom, acho que fazer uma importante diferenciação aqui entre self e a persona, porque as pessoas podem confundir, né, cara? São coisas bem diferentes. Então, recapitulando aqui, persona é o ego, é a máscara, é o túnel do ego que ele vai sendo construído ao longo do tempo como forma de se adequar ao mundo em que vivemos, à sociedade em que vivemos. Então, você vai criando esses limites, essas arestas vão sendo aparadas ou lapidadas de acordo com o ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente social, religioso e assim por diante, né? O self seria o conjunto de todos esses aspectos inconscientes aí
formando o indivíduo, inclusive a persona. Tá? A persona está dentro do self, não está fora, não, né? Então, o self, ele engloba tudo, inclusive a própria persona, né? E aqui é uma coisa interessante, cara, que a persona sendo o centro da consciência, né? Desculpa, falei besteira. A persona sendo desculpa, é o centro da consciência, não da inconsciência, né? O centro da consciência, o centro do ego, né? Que ele constitui a narrativa que eu conto para mim mesmo. E muita gente tem dificuldade de se desvencilhar dele, né? E quando você pergunta para essa pessoa quem você é, certamente ele vai falar, eu sou essa pessoa que está usando a máscara, né? Descreve a máscara quando descreve a essência, né, cara? Então, eu acho isso muito interessante. Inclusive, às vezes, quando a gente se apresenta para alguém pergunta, fale um pouco sobre você, a gente cai numa cilada, que a gente geralmente não consegue se descrever muito bem, né, cara? Requer um exercício constante de autoconhecimento, que faz parte de todo o processo de iniciação espiritual, né? E outra coisa que também ressalta bem é quando a pessoa, nós, vamos nos incluir nessa história, porque nós não somos diferentes de ninguém, quando nós ouvimos outros falando de nós, e algumas coisas nós batemos o pé, não sou isso, não aceito. E para os outros é evidente e patente, o que para nós tá no pano de fundo, que está no ponto cego que a gente não está enxergando, não está querendo enxergar. E lembrando, o que a gente não enxerga, que a gente não está querendo enxergar, se não é assimilado de uma maneira ou de outra saudável, estoura cedo ou tarde. Geralmente estoura no exterior. Então, é o outro que não presta, é o outro que tem raiva, é o outro que é mal, né? Não sou eu, é o outro. Como todo processo natural, ele não é perfeito, né, cara? A gente pode entender isso como um sistema poroso, em que essas manifestações inconscientes, elas vêm à tona e se mostram para pessoas que estão ao nosso redor, e isso compõe a totalidade da nossa personalidade. Mas como a gente está dentro do túnel do ego, a gente não consegue enxergar isso escapando pelos poros, digamos assim. Então, entra em conflito direto com a leitura que as pessoas de fora fazem sobre nós e a leitura que nós fazemos a respeito de nós mesmos, porque estamos encerrados dentro desse cárcere, né, desse túnel do ego, que nós criamos para nós mesmos e a gente se identifica com isso, né? Poxa, esse sou eu me identifico com isso aqui, me reconheço nisso, mas a gente não percebe que pelos nossos poros, pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, outras pessoas estão se manifestando ali e a gente não liga. E o mais legal, e dá para explicar os porquês de algumas coisas, a gente não se enxerga. Fisicamente, a gente só se enxerga quando vê no espelho e ainda com a imagem invertida, né? Os outros estão enxergando comportamentos. Os nossos tiques, as nossas maneiras de expressar e tal, precisa estar muito atento, prestar muita atenção, ter um interesse genuíno em se conhecer e em fundo para poder escapar disso. E os outros estão enxergando. Estão vendo partes de nós que a gente não reconhece. Desculpa. Principalmente um aspecto de humildade extrema, né, cara? Porque se você não tem humildade nesse processo para perguntar para o outro, olha, me fala o que você está enxergando de verdade a meu respeito, nada feito. Que, aliás, é o melhor exercício para começar e para terminar todo o processo de crescimento e amadurecimento é esse, né? Como é que eu estou diante do mundo? Como é que o pessoal da teoria integral fala? Como é que eu estou no quadrante superior direito? O meu comportamento, como é que ele está sendo visto? O que eu estou mostrando? Que quantas vezes eu falo, mas não é isso que eu quis dizer, não é isso que eu disse, mas é isso que eu estou mostrando. Exatamente. Essa é uma das razões da comunicação ser um processo extremamente difícil. A gente acha que está se comunicando muito bem, mas na verdade não está rolando. Por quê? Uma série de outras questões estão acontecendo no substrato, né, daquilo que nós somos. Isso está sendo demonstrado, porém a gente não reconhece, né? Não vemos, não conseguimos enxergar esses aspectos, né? Então a comunicação ela vai sair truncada mesmo, ela vai estar dicotômica em relação àquilo que você pensa que você é e aquilo que as pessoas estão vendo, né? Não tem jeito. E para engrossar mais o caldo, como toda ela parte de um princípio de uma interpretação, eu falo aqui, você interpreta o que eu falo com as suas ferramentas, mas pode ser que a minha intenção seja uma e a tua interpretação seja outra. E muitas vezes acontece. Esse é um dos problemas do mundo, o que eu chamo de um mal entendido, que é normal. O mais louco existe a má interpretação da pessoa para consigo mesma. Amém. Às vezes ela se apega tanto à máscara, à persona,
que nem ela consegue ela cria esse problema e acredita nela mesma. Exatamente. E não consegue, nem ela mesma, porque existem certos provérbios que dizem, conseguimos mentir para todos, mas não para nós mesmos. Nós mesmos a gente não consegue. Não, eu acho que a gente consegue mentir sim para si mesmo. Eu acho que consegue sim. Consegue, porque eu acho que se você, por um lado, você reprime a sombra e deixa vir à tona apenas aquilo que aparentemente é aceitável, é bonito, você cria uma história para si próprio, né? Que com o tempo vai sendo tão abafado que você não quer saber mais daquilo, né? Não, eu escondo, eu não posso entrar em contato com isso, né? Porém, o que acontece? Isso estoura, né? Em forma de comportamento no mundo aí fora. E aí, né? Como é que a gente faz? Enquanto ela não estourar, a pessoa ela pode verdadeiramente acreditar. Ela acredita mesmo que é aquilo, e vai embora. Eu acho que você tocou numa questão que é importante, que é quando há esse estouro, que a pessoa ela projeta, né? Ou seja, aponta o dedo e fala, fulano é assim, ciclano é assado, etc. Lindo, porque o que acontece? Eu acho que existem dois processos aí. Primeiro, esse processo em que isso... Eu vou usar a questão da porosidade, porque não me veio uma coisa melhor, tá? Mas não é literal, obviamente, é uma metáfora. Mas essa questão do inconsciente estar saindo pelos poros, eu acho que isso é constante, né? Normalmente vaza. Porém, eu acho que um certo acúmulo em certos aspectos do inconsciente represa tanto que chega uma hora que estoura mesmo. E aí você aponta para o outro, a agressividade vem, né? E uma série de coisas que você reconhece no outro, mas não reconhece em si próprio, né? Então, eu acho que é um processo que normalmente ele vaza, mas ele tende a criar bolhas onde isso estoura, ou um gatilho externo provoca aquela ferida e a pessoa acaba estourando. Acho que é importante fazer essa diferenciação. Eu acho que é legal. E essa palavra, o gatilho externo é fundamental. A gente vive rodeado disso, né? E ele muitas vezes remete a traumas que ficaram lá, que foram abafados e que uma ou outra coisa nos lembra e a gente volta à sensação. Essa é a grande sacada do trauma que eu acho que eu estava lendo outro dia. O evento em si já foi, mas a memória do evento ela é sentida de novo e ali dói profundamente. E ali, como eu reajo? Ou eu fugindo, ou eu vou para o pau. É como a gente reage em qualquer situação de perigo e medo, né? E aí que tá. Demanda o que você falou, demanda humildade, o interesse genuíno em crescer, constante. E nós não estamos nisso o tempo todo. E também para complementar o que você falou agora, que me veio, a ideia da figura do yin e yang com o equilíbrio que a gente tem que buscar, a gente vê isso sempre parado, a gente sempre vê isso numa figura. Mas tem que lembrar que é dinâmico, é tudo dinâmico o tempo inteiro. Então, o equilíbrio estático não existe. Sem dúvida. Então, vai ser normal o desequilíbrio. A gente vai encaixar em algum momento, mas alguma coisa vai destabilizar logo em seguida. Ou na saúde, ou no trabalho, ou na amizade, ou em alguma coisa. E aí a ideia de voltar e tá sempre se observando e olhando e fazendo isso constantemente. Imagina o drama que é relegar. O que acontece quando a gente relega alguma coisa, alguma tarefa por muito, 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 muito tempo? Dá muito mais trabalho consertar depois. Sim. Cara, um outro aspecto aqui, então, depois de falar sobre o self, né, seria o quê? A busca da individuação como uma forma de completude, não de perfeição, porque pode nos dar uma ideia errônea de que o processo da individuação seria um processo de busca da perfeição. Não. O Jung, ele afirma, não, a coisa não funciona assim, é uma busca de completude, porque você não pode buscar uma perfeição que seria, para mim, também fictícia, porque o que seria perfeição? Essa palavra significa o que exatamente? Talvez não haja uma perfeição propriamente dita, seja uma questão utópica, mas ele fala que você não pode buscar nada se você não se conhece. Então, assim, né, o famoso conhece a ti mesmo, que a gente abordou aqui também já, né? Então, assim, que não faz sentido você buscar uma perfeição sem que você não tenha acesso à completude do seu ser, né? Então, tomar cuidado de não confundir as coisas. A individuação é um processo de buscar conhecer o que está faltando e não um processo de se aperfeiçoar. Ele falou que o aperfeiçoamento surgiria a partir daí apenas, né? E só esse processo de buscar essa completude pode durar uma encarnação inteira aí, se não mais, né? Então, não é tão simples como aparenta, pelo menos de início, né? Eu não sei que obra, mas eu acho que eu vi isso. Primeiro, que acho que daí que eu peguei, que eu absorvi esse conceito. Perfeição é um conceito, não é nada palpável, não existe. É um conceito que você pode
Tem gente que diz tudo é perfeito, ótimo. E se tudo é perfeito, então não existe o termo imperfeito, não faz sentido. Então, tudo é, né? É só um conceito. E a ideia da completude é um trabalho para a vida inteira e dinâmico também. Então, eu estou me conhecendo o tempo todo e eu já mudei. De ontem para hoje eu mudei, de hoje para amanhã mudarei. E se eu não prestar atenção e não absorver isso, e não prestar atenção no que eu reprimi, no que me doeu aqui e acolá, vai me causar problemas mais para frente. Por isso é um processo constante. Exatamente. E é fascinante. Super. Bom, aí um outro aspecto que eu parei aqui para anotar também é em relação às esferas ativas gerando impactos no mundo ao redor, embora só tenhamos acesso à persona, né? Mais uma vez, voltando àquela questão, né, da influência que nós causamos no ambiente externo, e como a gente não está consciente de tudo que está por trás de nossos atos, tudo que está por trás de nossos comportamentos, muito do drama humano, ele advém daí, né? Justamente de você, quando a pessoa fala, você não enxerga o que você fez, a pessoa fala, não, muitas vezes é verdade, ela não está enxergando, não é sacanagem, né? Muitas vezes também é falta de humildade, a pessoa não reconhecer que errou, etc. Mas às vezes a pessoa realmente não está enxergando aquilo, né? Porque esses processos, eles vêm, eles acontecem, fazem parte do campo da individualidade, mas a pessoa enxerga só uma porção daquilo, né? Tá no ponto cego, assim como tem ponto cego no carro, assim como tem ponto cego na nossa visão, tem pontos cegos cognitivos e a pessoa não enxerga mesmo. Não enxerga mesmo. Por isso que a gente precisa de ajuda. Com certeza. E é interessante que sobre esses aspectos inconscientes que a gente está mencionando, que a gente está explorando hoje aqui, de a gente perceber que existe um desbalanceamento entre eles, né? Alguns estão mais à superfície em determinado momento, outros estão mais escondidos, uns influenciam mais em uma determinada fase, outros menos. Então, isso é muito irregular, muito desbalanceado, né? Então, a proposta do Jung com a individuação é você se conhecer melhor para que você ache um ponto de equilíbrio, que essas forças estejam menos privilegiadas. Por quê? Porque o ego ele toma conta de tudo, né? É a persona que somente ela que vale, o resto a gente reprime, o resto a gente não reconhece. Então, isso gera muito problema, né? Principalmente aquelas pessoas com as partes do ego mais inflacionadas do que as partes deflacionadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa com um ego muito exacerbado, ela vai sofrer mais necessariamente, né? Porque ela só reconhece, né, o próprio ego, ela faz mal a ela própria, em primeiro lugar, e faz muito mal às pessoas ao redor, né? Porque aí vem todo aquele aspecto da dominação, do controle, né, de eu querer ser mais que os demais, me achar mais importante, etc, etc. Esse é um problemaço, né? Então, geralmente, o aspecto, aí também, de acordo com o Jung, o aspecto que, e assim, faz todo sentido para mim, que é mais inflacionado é justamente o aspecto da persona, né? A tendência desse aspecto está muito mais aparente do que o restante. Porque ele tá diretamente vinculado à relação com os outros. Como eu relaciono com os outros. Então, eu preciso, de novo, para satisfazer a pirâmide de Maslow, eu preciso primeiro, eu estou comendo, eu estou com a vida garantida, eu tenho alimentação, eu tenho uma casa, eu preciso pertencer a alguma coisa. E esses dois, a maioria da população mundial está envolvida nesses dois, que é o que a gente chama do egocêntrico e do etnocêntrico. Para pensar, para ter essas conversas que a gente está tendo, essa preocupação de ver além, quem não tem isso resolvido não vai ter espaço no drive para isso, está cheia a caixa, para usar a linguagem computacional, não vai conseguir enxergar, e qualquer dedo apontado para isso vai ser visto como uma ameaça, como uma crítica, vai ser muito difícil, é bem complicado. E, de novo, como vai direto para o mundo e eu preciso sobreviver, de novo, eu chamo de estratégia de sobrevivência. A gente precisa criar várias delas, né? E uma delas é essa. Às vezes, tem que abandonar, dói muito, a pessoa tem que abandonar um determinado tipo de máscara e assumir outra para continuar sobrevivendo. E, às vezes, vai negar aquela primeira, quando todo mundo reconheceu, você era assim, não era de jeito nenhum, vocês estão todos enganados, quer assumir outra coisa. É muito difícil. E você falou também da parte das personalidades e tal, também depende muito das circunstâncias às quais a gente está envolvido e como a gente reage a elas, né? Às vezes reagimos bem,
muitas vezes a maioria de nós reage muito mal, porque não consegue, porque é pego de supetão, porque não sabe, nos pega na curva se a gente está esperando. E aí tem que vir o nosso selfie genuíno, tem que vir todo ele, né? E quando ele vem à tona, nem sempre ele vem agradável. Ele não vem inteiro. Sim. Ele traz coisas que a gente não tinha enxergado, mas, puxa, mas eu sou assim? Mesmo aquele pessoal que comete um crime violento, tem uma reação violentíssima, e depois só agora me toquei que eu fui capaz de fazer isso, ele está totalmente dominado por uma emoção. Eu brinco que é o Alien veio, tomou conta, e depois quando volta, é o Hulk, né? Volta, caramba, foi capaz de fazer isso? Muitos de nós fazem isso o tempo inteiro. Claro, com graus menores, mas que faz parte do autoconhecimento. De novo, quem verdadeiramente se auto-conhece, uma porcentagem muito pequena da população. E aí, para piorar um pouco ainda essa questão toda que estamos comentando aqui, tem um outro item que eu marquei, que seria a consideração importantíssima do inconsciente coletivo, também entrando nessa parada, né? Porque que é essa dimensão da mente, como ela é porosa, né? Que é aquele outro exemplo que eu dei sobre as ondas de uma praia, né? Ondas que vão e vêm, né? Estamos o tempo todo sendo bombardeados por esse inconsciente coletivo também, né? Então, se nós não reconhecemos nem partes em nós mesmos, quiçá partes que estão aí, que são da mente coletiva, né? Que são do inconsciente coletivo, que também nos influenciam diretamente, isso aí é pior ainda. Então, fica complicado. E aí que vem a grande sacada da terapia da fala, né? Que começou com Jung, começou com Freud, veio Jung, e tem essa ideia, que é a clássica ideia de uma terapia psicológica, né? De a gente poder falar e se expressar. Respondendo perguntas. Normalmente, a persona vai estar ali se defendendo. Por mais que eu venha voluntariamente, eu vou me defender porque eu estou ameaçado. E através de perguntas normais, depois perguntas capciosas, depois de entrar no momento, até que começa a vir à tona essas contradições, nós somos poços de contradição, e somos todos assim. Além disso, quando começa a vir essas contradições à tona, depende muito da habilidade do terapeuta poder ter conhecimento, aí que o Jung era um gênio, conhecimento de mitologia, de sonhos, de uma série de coisas, para poder identificar isso, né? O que está no sonho, o que você sonhou ontem, como é que você reage a esse tipo de figura, por que você reage dessa maneira emocional com relação a este fato, e fazer essas relações. Aí que ele foi começando a ver que transcende tempo e espaço, ele transcende língua, transcende cultura, então tem que ser uma coisa planetária e coletiva. E todos nós estamos submetidos a isso, todos nós, inclusive os próprios terapeutas que fazem esse tipo de trabalho. Um bom terapeuta faz terapia também, porque não está isento, nenhum de nós está isento dessas forças que estão atuando o tempo inteiro. A gente está, para usar o termo do dia, porosamente indo e voltando, entrando e saindo, todos nós estamos submetidos a isso. Isso não é ruim, isso é parte de nós, isso é parte da nossa interação com o cosmos, né? Reconhecimento, né, daquilo que nós somos, faz parte da nossa natureza, né, cara? E eu acho que é importante esse aspecto, né, que uma nomenclatura que o Bernardo Kastrup usa demais, que é essa questão da natureza, né? Nossa natureza se manifestando, e a gente tenta domá-la de alguma forma, né? Então a persona é essa tentativa de domar essa natureza que, cara, como toda natureza, ela não tem moral, né? Ela não tem... Ela é primitiva, ela é primeva, não primitiva, ela é primeva no sentido de, né, manifestação da vontade de se viver, de ocupar espaço, etc., né? Então, lidar com isso adequadamente é uma habilidade que é adquirida com o tempo, né? Uma coisa muito difícil. Ver esses impulsos, essas forças, o Eros, que ele chamava, ou Thanatos, que o Freud chamava, que a gente não controla, elas estão aí. Estar atento a elas, saber que elas existem, prestar atenção, a gente começa a entrar num outro nível do jogo cósmico. Não sei porque agora me veio aquele xadrez tridimensional do Vulcano, né? Você pode estar jogando, você passa para outro tabuleiro, se você presta atenção e está ligado e está interessado em crescer. É outra esfera, né? E outra coisa também, muitos fazem a distinção entre o self com S minúsculo e o self com S maiúsculo. O self com S minúsculo, todo o iceberg, com tudo que ele está vendo, mas a gente geralmente só lida com a parte visível, e o self com S maiúsculo é ele integrado, reconhecido, andando para frente.
Outros não, outros dizem que o self S maiúsculo é o que nós chamamos do profundo, da consciência cósmica. Enfim, nomenclatura aqui não vem muito ao caso, mas a ideia é, em princípio, estamos todos numa esfera disfuncional. Sim. Patológica. Com certeza. O tempo inteiro. E a ideia é estar prestando atenção, observando e corrigindo isso para ter uma vida mais saudável. Isso não é ruim. Isso é parte do jogo cósmico. O interessante é observar, reconhecer e fazer algo a respeito. Sim, exatamente. E eu acho que um aspecto importante também disso que você está falando é justamente a respeito dos pontos cegos e as pessoas... Bom, vivemos num mundo que o julgamento ele acontece o tempo todo, né? E as pessoas reclamam muito, né? Estou me sentindo julgado, as pessoas me julgam e tal. Tem um aspecto da má comunicação, o aspecto da má intencionalidade, inclusive, as pessoas às vezes estão muito mal intencionadas, mas eu acho que também tem muito do aspecto justamente desse inconsciente que está vazando, né? E a pessoa não está enxergando aquilo, e a pessoa está se referindo àquela parte consciente que você não viu. E você acha injusto, porque como você de fato não viu, a pessoa está te acusando de algo que não lhe diz respeito. Mas ela não está sendo sacana com você. Na verdade, ela viu um aspecto seu que se manifestou através de comportamentos, né? Tá na mesa, tá todo mundo vendo, mas você não reconhece. Então, assim, é um problemaço, porque você tenta, às vezes, ajudar a pessoa, você tenta apontar, não no sentido inquisitório, mas apontar no sentido de ajudar a pessoa, mas a pessoa enxerga aquela ajuda como uma ameaça, uma agressão, né, cara? Então, é uma sinuca de bicos. E que tem vários aspectos aí. Depende como é feita essa observação, em que ambiente é feita essa observação, que relação tem essas pessoas. Se você falar uma coisa para mim, por mais agressiva que seja, é você quem está falando. Se é uma pessoa que tradicionalmente não me quer bem, eu vou interpretar de outra maneira. O tempo, que hoje virou uma questão primordial, que eu estava até analisando outro dia, as conversas, os papos, as críticas, os relacionamentos estão muito superficiais, estão muito apertados. Algumas coisas demandam tempo. Que terapia dura 2 sessões? Demanda tempo, demanda aprofundar. E outra, e a gente reage, quando o instinto vem, a gente reage mal quando é atacado. Precisa convencer a pessoa, não estou te atacando. Quando é o caso que você falou agora há pouco, que não é mal intencional, a ideia é ajudar. Temos que convencer a pessoa que não estamos atacando, queremos o seu bem, queremos que você enxergue isso. E às vezes nós temos que tentar várias maneiras, vários caminhos para que a pessoa consiga entender aquilo. Quem é que tem esse tempo hoje? Tempo de sentar, bater um papo, tá difícil. Pois é, cara, na verdade, o cerne desse canal aqui, né, que é Contatos Insólitos, foi justamente dessa nossa necessidade de conversar sobre assuntos mais aprofundados, né, porque assim, de superficialidade o mundo tá cheio, né, então por isso que a gente tem um episódio de 1 hora, né, porque achamos um horário aí, mais ou menos, que seria interessante de a gente não ficar muito cansativo, mas também não ficar uma coisa muito rala, né, então 1 horinha foi o horário que a gente teve um consenso a respeito, né, falando, acho que 60 minutos dá pra gente explorar algo decentemente, né? Lógico que muitas vezes aqui a gente não consegue explorar no nível que a gente gostaria, mas... nós falamos de sumidades, mas nós não somos as sumidades, né? Sim. Mas a maior prova de que alguns assuntos demandam mais profundidade e a gente está evoluindo e todo mundo está evoluindo junto, é a reiteração, é a volta a vários temas revisitados. Exatamente. Eles não cabem, às vezes eles não cabem, a gente consegue encontrar circunstâncias em que cabe entrar. E mais legal, eu acho mais bacana, de tudo que a gente faz, eu acho bacana. Mas eu acho mais bacana quando a gente consegue fazer relação entre temas que, em princípio, pareciam distantes, e a gente consegue encontrar aquelas pontinhas, vir aqui, vir lá, porque já chegamos a essa conclusão. Tudo está interconectado. Quer a gente enxergue, quer não. Mas tudo está interconectado. É uma das poucas certezas que eu tenho na vida. No desencarne, no último respiro, eu falo, está tudo interconectado. Quer a gente enxergue ou quer não. Legal, cara. Ó, eu acho que assim, nos encaminhando aí mais para o final agora do nosso papo, outra coisa que eu havia anotado aqui é, bom, então, se a gente sabe que existe aí, se o Jung mencionou que existe um processo de individuação, como é que a gente faz para iniciar esse processo de individuação, né? Então, aqui eu tenho algumas sugestões que eu anotei
mas obviamente acho que não são as únicas, né? Devem ter muitas outras formas, mas só para a gente dar um encaminhamento para as pessoas que, enfim, quiserem iniciar esse processo. Obviamente não é fácil, né? Se fosse fácil todo mundo fazia, então já vou adiantar. Não é fácil fazer, tá? Tá esperando uma coisa, uma mágica, uma fórmula mágica, aí apertar um botãozinho e tudo tá resolvido, não vai ter, né? Não tem pílula azul? Bom, a pílula azul tem, né? Mas aí a pessoa não vai querer nem começar, né? O problema é que é a pílula vermelha. O primeiro passo, e esse foi o Jung que mencionou, não foi nem eu, é da gente começar a ficar mais atento em relação à nossa própria realidade individual, né? Então, ter um maior nível de atenção. Então, coisas do tipo, que se fala muito hoje em dia, mindfulness, né? Exercícios de respiração, né? O próprio livro do Eckhart Tolle lá, como é que é o nome dele? Isso aqui é do presente, esqueci agora o título. Ficar no presente, a consciência, uma coisa assim, Mas então, a síntese viva no presente, né? Exato, ou seja, ter essa atenção no momento presente é uma forma de você dar esses primeiros passos, estar mais atento ao que você faz, não fazer tudo no automático, né, no piloto automático. Então, é uma coisa que o Jung ele mencionou, né, daquilo que eu consegui pesquisar, tá? Deve ter falado muito mais coisas, mas eu não consegui ter acesso. Uma outra questão importante também, que isso ele fazia, inclusive, nos processos terapêuticos dele, é justamente o quê? Anotar os sonhos, né? E aí, aí sim ele comeu no mesmo prato do Freud, né? Porque, né, obviamente, trabalhava com Freud, então Freud já trabalhava essa questão dos sonhos, né? De os sonhos serem uma porta para o inconsciente, né? Uma janela, né? Para o inconsciente. Então, né, através da anotação e depois da interpretação desses sonhos, é uma forma de ter acesso a esse inconsciente, né? Que normalmente durante o dia a dia a gente não tem, né? Então seria um outro. Você gostaria de comentar esses dois primeiros? Legal, acho que é bacana. Para o Freud, o Jung era o príncipe da psicologia. Eu queria substituí-lo. E quando eles começaram a ter a disputa que culminou com Freud não queria reconhecer o inconsciente coletivo, e teve mais coisas, mas esse foi o grande drama, que eles se separaram. Jung sempre disse, esse crédito a gente tem que dar a Freud. A ideia do inconsciente é essa. Agora, o quanto a gente está imerso nisso, e quando a gente precisa prestar atenção nessa coisa que está aí e desenvolver. E outra coisa também que ele entendeu, e ele foi além, a parte simbólica, né? Tem um símbolo por trás. Freud restringiu muito a parte simbólica. Olha, ou é complexo de Édipo, ou é complexo de Eletra, ou é alguma coisa vinculada com sexo, ponto. Jung abriu o leque. Vamos olhar a história da humanidade e vamos ver como é que as coisas funcionam. E aí é muito legal. A parte simbólica é muito importante. E mais bacana também que foi mérito dele, que muita gente interpreta muito mal. Ele nunca disse que só tinha uma interpretação. Sonhar com um dragão, para mim é uma coisa, para você é outra, para um chinês é outra, para outras pessoas é outra, e dependendo do momento da vida, terá outros significados para a mesma pessoa. Por isso é que ele fazia junto com a pessoa. A interpretação dos símbolos era junto com a pessoa, não sozinho ele dando aquilo. Não, com certeza, cara. Eu acho que é fundamental, né? Essa questão dos sonhos é muito interessante. Bom, uma outra coisa é a meditação propriamente dita, né? Porque mindfulness, falar que isso é meditação, muita gente força a barra dizendo que é meditação. Eu acho que bom, pode ser uma das formas de meditação possíveis, mas existem várias outras. Então, assim, continuar nessa trilha, continuar nessa toada de saber outras modalidades de meditação também pode ser muito importante nesse processo para ter o quê? Acesso ao inconsciente, justamente o que estamos falando. Tendo acesso ao inconsciente, inclusive, você pode ter acesso ao inconsciente coletivo, né? Ou a própria prática da yoga, né, cara? Yoga, né? O pessoal da teoria integral gosta de usar, eles são a maioria começou nos Estados Unidos, né? Então eles gostam de chamar a parte do mindfulness, eles costumam chamar de experiências ou práticas de contemplação, para diferenciar de meditação, que é mais profunda, uma coisa interna, que tem... Não que a técnica seja diferente, mas basicamente é isso. O importante é dar um tempo a si mesmo para essa investigação constante, límpida, né? E reconhecendo, observando, não julgando, observando. Só observando. Bom, a outra que a gente não poderia deixar de falar, já falamos a respeito dela hoje, mas, né, é bom a gente colocar aqui também como um dos pontos, um dos aspectos de acesso ao nosso inconsciente, é justamente o que é a psicoterapia, né, cara? Seja ela convencional ou alternativa, né? Eu acho que as duas, cada um desses estilos
tem algo a contribuir, né? Lógico que existem profissionais e profissionais, aí não tem jeito, né? A gente tem que verificar com quem a gente está lidando, mas não é porque uma psicoterapia ela é alternativa que necessariamente ela não é válida, né? Não vejo por aí. Eu acho que tem muitos processos alternativos que funcionam, né? Então, a psicoterapia também, falamos já disso hoje, é fundamental para você ter acesso ao seu inconsciente, né? Porque justamente, né, a cura através da fala, né, cara? Então, quando você consegue se expressar, né, colocar para fora, muitas vezes, né, sob o comando de uma pessoa um profissional experimentado naquela arte, né, que não deixa de ser uma arte, um profissional também que já passou pelo processo também, ele como paciente, como cliente, né? Então, muita coisa se descobre, né, cara? Então, muito interessante isso aí também. E independente da psicoterapia que a gente aprendeu, para quem não tiver acesso, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem condição, uma série de coisas. O cerne da coisa, algo me incomoda, o que me incomoda? Ponto. Por que me incomoda? Pergunte. O pessoal da teoria integral chama, traz para si, conversa com essa coisa. A parte da fala, conversa. Por que me incomoda? Imagina que você está na sua cadeira. Por que fulano, político, essa coisa me incomoda? E depois, tente se colocar na coisa que incomoda. Você incomoda por quê? Né? Dá para fazer. Todo mundo pode fazer isso, independentemente de psicoterapia. É bom fazer, mas independente faz. Mas, de novo, começa com essa parte da humildade, de reconhecer eu preciso. A primeira pergunta é, me interessa crescer? Me interessa ser um indivíduo autônomo, autêntico, com I maiúsculo? Se a resposta é sim, legal, o processo continua. Para a maioria, nem essa pergunta é feita. Exatamente. Então, não vai estar enxergando. E muitas vezes a gente cai naquela cilada que isso virou também chavão, né, cara? Mas fazer o quê? Nós somos obrigados a falar sobre isso, que você não pode esperar resultados diferentes se comportando do mesmo modo, né, cara? Então, assim, cai muito nessa ideia da psicoterapia ajudando nisso, né? Como é que você sai desses samsaras, né? Que é uma palavrinha sânscrita, né? Para aquele comportamento repetitivo, né? Então, como é que você faz para sair desse processo? Se você está satisfeito com esse samsara, satisfeito com esse processo cíclico, né? O famoso, muitas vezes também, né, mal interpretado, mas fazer o quê? Deixa a vida me levar, né? Tá bom assim, tudo bem, né? Não tem o que se fazer a respeito. Mas se existe um grande incômodo, uma grande insatisfação, busque ajuda, porque significa que você, ali sozinho, você não vai se desvencilhar desse samsara, dessa condição de cativeiro que você se encontra. Só para fazer mais uma homenagem, não foi ele quem descobriu, óbvio, mas é um dos primeiros pontos dos semeadores de vida. A insatisfação é o mote inicial para a criatura inteligente começar esse processo de movimentação rumo ao seu desenvolvimento. A insatisfação, ela tem eu achava que era só isso, depois a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, tem umas armadilhas aí. Se eu tivesse a satisfação, mas se eu me habituar a terceirizar a responsabilidade no outro e no mundo, tá legal. A culpa não é minha, a culpa é do mundo, é da minha família. Eu sou assim por causa dos meus pais, apanhei na infância, o mundo não me quer, a cor da minha pele, a minha religião que me persegue. Se eu terceirizo tudo, aí eu entro no processo Zeca Pagodinho e deixo a coisa levar, e eu sei por que eu sou infeliz. Eu sou uma vítima. Aliás, essa é outra coisa bem interessante. O processo de vitimização que sempre existiu, agora chegou em proporções absurdas, né? Todo mundo é vítima. Todo mundo quer os direitos, mas ninguém quer a responsabilidade. Exatamente. E isso é uma realidade triste. Dá para fazer até um episódio falando só sobre isso. Dá para fazer, cara. É um outro território aí inexplorado para nós. Todo mundo quer direito, todo mundo quer estar certo, né? Mas ninguém quer parar o peixe. Assumir as burradas, né, cara? Bom, uma outra coisa que eu coloquei aqui no processo de individuação, né, como ferramentas para você buscar a individuação, seria também o desenvolvimento de nossas capacidades extrasensoriais, né? E aí, bom, vai depender de cada escola, de cada agrupamento, de cada processo ou propósito de desenvolvimento humano, com os seus exercícios, com a sua própria mecânica aí, de como fazer com que esses sentidos possam ser despertos, né, cara? Mas é uma outra forma também.
E tem que partir da premissa de que a realidade é mais do que eu estou enxergando, do que está além dos 5 sentidos. Se essa premissa não for reconhecida e assimilada, não vai. Nem adianta procurar, né? Nem vai procurar, na verdade. Não vai ter esse senso de sair atrás para buscar. Uma outra técnica com a qual eu tive contato mais recentemente, mas você também passou por isso, que é a técnica da hiperventilação, né? O breathworking, né? Que o Stanislav Grof utiliza bastante, né, cara? A gente chama de respiração holotrópica. Isso, que seria a respiração holotrópica. Existem variações, né? Você consegue achar na internet variações disso, mas o que o Grof utiliza, eu acho que ele, se eu não me engano, ele foi pioneiro. Se eu não me engano, ele foi pioneiro nessa que ele faz com gente do lado, com cuidadores, isso, dando interpretação, estando do lado do tempo inteiro ali, ele que fez. E por último, que eu acho que é a mais polêmica de todas, por isso que eu deixei por último, né, cara, mas eu acho que é válido também pelas coisas que eu venho estudando, e não porque eu passei pela experiência, é a utilização de substâncias psicodélicas também como forma de acesso ao inconsciente, né, cara. Então, aí seria um apanhado geral de práticas ou de iniciativas que você pode tomar em relação à busca dessa individuação, né, cara? Então, eu acho que é importante também a gente não apenas comentar, mas falar de que forma que você pode ir atrás dessas coisas, né? Lógico que, mais uma vez, vamos reforçar aqui, né, cara? Com paciência, com calma, sabendo que é um processo de longo prazo, né? Não adianta a gente querer pegar atalho, nem nada disso, né, cara? Obviamente, como é o ponto mais polêmico dessa discussão, é porque também ele, teoricamente, ele promove um acesso ao inconsciente mais violento, né, de mais direto, que é o uso dessas substâncias psicodélicas, mas eu acho que é preciso ser feito com bastante estudo antes, com bastante pesquisa, também com as pessoas apropriadas, no momento certo, com supervisão, etc. Né? Também não acho que você colocou isso, que eu acho que vale para tudo, né? Não é, quer fazer terapia? Não é qualquer psicólogo, né? Precisa ter um cuidado para pesquisar, para ir atrás. O momento é propício? Às vezes não é. Uma coisa que eu aprendi, o timing é fundamental para tudo na vida. Então, você tem que ver em que momento, em que lugar da sua caminhada você está. Eu ia usar a palavra busca, mas nem sempre é uma busca. Muitas pessoas já se encontraram, elas estão caminhando já se encontraram, estão caminhando. Mas em que lugar da sua caminhada você está e que ferramenta é a melhor naquele momento, que vai mudando, não está parado, né? Nada está parado. Né? Agora, o ideal seria ter tudo. Agora, a vida se divide entre o que é o ideal e a vida real, é o que a gente tem, o que a gente vai fazendo. Né? Mas tudo é aquela história. Se a pessoa se pergunta se ela tem um interesse genuíno em crescer, ela vai encontrar os meios. Vai encontrar os meios. Não pode ser uma curiosidade, simplesmente, né? Que é uma tendência que a gente passa por ela quando nós somos adolescentes, né? Eu também era muito curioso, né? Sou ainda muito curioso, mas eu acho que muitos dos assuntos que eu me deparei quando era adolescente, inclusive a própria ufologia, lógico, a ufologia vai além disso, não posso falar que é uma simples curiosidade. Tem um lado curioso, né? Não posso negar, mas vou reconhecer meu lado sombra, tá? Aqui ao vivo e a cores. Bem-vindo. Que eu acho que, lógico, tinha uma coisa interna, um chamamento que eu já mencionei outras vezes, né, de ser semelhante àquilo que o personagem lá do Richard Dreyfuss passa no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é algo interno que impulsiona ele a atrás desses assuntos. Isso realmente não posso negar. Mas também tinha um lado meu de curiosidade também, né, que também não posso dizer que não havia, né? E eu acho que nesses assuntos em particular, e quando a gente está se tratando aqui desse processo de individuação, só a curiosidade por si só, eu acho que não é o suficiente para... pode acontecer da curiosidade levar você a aspectos mais profundos com o tempo, mas eu acho que ela sozinha assim, é meio perigosa para esse processo que nós estamos abordando hoje. Eu acho que, não sei, te ouvindo, se ela estiver sozinha, a combustão dela acaba logo. Se ela não tiver outro substrato por baixo... Pelo grau de dificuldade, porque se for só curiosidade, a pessoa não vai conseguir manter a disciplina, né? Requer. E esse impulso, tipo o Richard Dreyfuss, com relação ao fenômeno OVNI, muitas pessoas têm com relação a um monte de outras coisas, que é muito legal. Se são coisas construtivas que levam ela a ir para frente, crescer, é ótimo, é genial. Né? Não, é por aí. De novo, tem que ter um espaço na vida. Essa pergunta do que
que eu sou, estou bem na vida, como é que os outros estão me enxergando, essa coisa é muito importante o tempo inteiro. E eu vou até usar o começo do discurso hoje, é uma coisa que tem que transcender as mídias sociais, tem que transcender a minha imagem, a minha persona para o mundo e um olhar genuíno, humilde e autêntico para si mesmo. Né? E carinhoso, compassivo. Todos nós passamos por isso. A gente costuma ter vergonha das nossas bancadas, mas temos que lembrar, todos nós que já encarnamos e já desencarnamos, demos muitas bancadas, muitas, e não só uma, muitas. Ninguém escapou. É do jogo cósmico. Reconhecê-las, aprender com os erros, crescer e entrar nesse processo, nesse fluxo, nessa onda é muito bacana. Com certeza. Tem o preço. Né? Tudo tem o seu preço. Até o nosso de fazer aqui mais um episódio que já acabou o limite, né? Demos aqui já, estamos a 1 hora, cara, certinho, olha só. Boa. Bom, então, queria aproveitar mais uma vez, pedir para as pessoas se inscreverem no canal, por favor, aí, curtirem, né, fazerem seus comentários, as pessoas estão comentando mais, valeu, obrigado aí para quem está comentando nossos vídeos, e gostaria de agradecer a você, até o nosso próximo episódio de Contatos Insólitos, Nilton. Boa, Roberto, até mais. Até mais, muito obrigado, cara, até mais. Tchau. Tchau, tchau.